Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma semana se passou e mais uma prestação de contas do nosso mandato, que é feito junto com você, que é falando com credibilidade. A semana começou quando eu fui visitar o Maurício de Souza, aquele da Turma da Mônica, que todo mundo conhece. Eu fui conhecer os estúdios dele, como que ele produz as revistas, os vídeos, os bonecos, os brinquedos, porque a gente gostaria que ele nos ajudasse na questão do relatório da lei anti-bullying. Por ele ter um meio de comunicação importante com as crianças e com os jovens, ele abraçasse a ideia também de nos ajudar na questão da educação, da prevenção e do manuseio dessa coisa que está aterrorizando muitas famílias, que é o bullying no ambiente escolar. Ele confirmou a presença dele aqui em Brasília para participar do nosso seminário e a gente vai, mais para frente, falar do horário, do dia que ele estará presente com outras autoridades falando sobre isso. Os partidos políticos estão meio todo de cabelo em pé por causa da reforma política proposta pelo relator, deputado Henrique Fontana. Ele, para tentar conseguir um consenso, ele pegou várias ideias, dividiu elas por um pedaço e colocou em cada critério um pedaço da ideia de cada estrutura. Então ele fez um projeto extremamente novo no mundo, né? Não há nenhuma similaridade dessa proposta em nenhum país do mundo e está havendo uma certa dificuldade por todas as partes de achar um denominador comum, um jeito de a gente aceitar todas essas mudanças. Não é que elas sejam totalmente ruins, mas elas são pedaços de coisas que muita gente considera boa, mas juntas nem todo mundo acredita que elas possam seguir avante. Ainda não foi fechado o prazo de a gente apresentar propostas, os partidos estão se reunindo, o PSDB vai se reunir e vai tomar uma posição oficial sobre a reforma política que será mandada a plenário para votação. Essa semana teve uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É muito útil para a gente entender o Brasil e entender os seus vizinhos. Teve uma audiência pública com 5 pessoas especializadas na área de roubo de carro. Todos unanimemente condenaram essa atitude da Bolívia de legalizar os carros, independentemente de documentação, que cheguem à Bolívia, muitos trocados por droga e muitos furtados. E o ponto destoante foi a presença do embaixador da Bolívia no Brasil, o senhor José Alberto Gonçalves Samaniego, que disse com todas as letras que tudo isso não passa de propaganda de imprensa, que a Bolívia, toda vez que existe um carro que um brasileiro mostre a sua documentação, você nem precisa ir buscar na Bolívia, eles te mandam na sua casa. E nessa, a gente perguntou quantos, ele mostrou que já devolveu um. E eu não acredito, né, nesse tipo de relação, esse tipo de parceria. Eu acho que o Ministério de Relações Exteriores vai ter que entrar nessa história. A Bolívia depende muito economicamente do Brasil e ela não pode ter uma política irresponsável de liberar produtos de crime, que às vezes perderam até a vida ao ser roubado o seu carro. Bom, o plenário da Câmara Federal acabou de votar a medida provisória
que faz dos Correios uma empresa de sociedade anônima. Os funcionários dos Correios ficaram muito bravos, porque isso sinaliza, se não vai ser feito, mas sinaliza uma possível privatização dos Correios. A transformação em SA vai autorizar os Correios a entrar em outros tipos de serviço, inclusive financiar o que ninguém consegue fazer, o trem-bala, e pior do que isso, né, pode comprar e vender empresas congêneres no Brasil e no exterior. Vamos ver agora, com uma lei tão ampla e tão irrestrita, se ela passar no Senado, o que o governo vai de fato fazer com uma empresa extremamente importante e que tem seus filés mignons, né, nas regiões metropolitanas, que tem muita correspondência e a concentração de pessoas é grande, então a lucratividade é alta, mas nós sabemos que a função do Correio também é social, de unir o país, porque muita gente mora distante das suas famílias e não tem tanta densidade de moradores, e o custo é o mesmo, e o Correios fica com esse custo. Então, transformando em sociedade anônima, a gente pode correr o risco de a gente privatizar onde é bom e o governo ficar com o osso de fazer o Correio social. O PSDB, o nosso partido, e o DEM relutaram, votaram contra essa transformação, fizemos 2 destaques e fomos derrotados nas 2 votações. A semana passada eu falei um pouco do que estava acontecendo sobre corrupção. Infelizmente não para. Essa semana a corrupção, a gente vai falar entre aspas, porque pode ser que alguns dos casos tenha o direito, do seu aspecto jurídico, de ser feito, que é o transporte de ministros, do alto escalão, de servidores e de políticos por avião de empreiteiras que ganham a obra, né? E eles viajam com esses aviões. Eu, como sou médico, eu não vou discutir se é legal ou não. Eu posso garantir que não é ético e não é moral. E servidor público tem que ser igual a mulher de César. Ele tem que ser honesto e mostrar que ele é honesto. Então, eu acho que precisaria a presidenta Dilma pôr um ponto final nesse tipo de denuncismo, até para a gente ter tempo de governar melhor, a gente fazer um país mais tranquilo e mais justo, mas sem abusos, né? Isso de que vários ministros usam esses tipos de transporte, não vamos ficar discutindo da legalidade. Nós temos que dizer que isso é antiético. Não é possível a gente achar que isso é normal, né? Então, eu gostaria de dizer que mais uma semana se passa com uma produção muito baixa, votamos uma única medida provisória, porque se tentou trazer o ministro da CGU, que é o ministro que apura as irregularidades no governo federal. É lógico que foi rejeitado em plenário, mas as discussões e as acusações sobre corrupção são intermináveis. Então, eu espero que a próxima semana a gente faça um empenho de produzir mais. É muito importante para o nosso país a gente apurar as irregularidades, corrigir o que está errado, mas não esquecer de que nós precisamos ter uma visão de produzir e fazer propostas para um Brasil melhor. A notícia boa da semana é para a cidade de Quatá. Queria cumprimentar e parabenizar o prefeito de Quatá, o Marcelo Pecchio. Queria cumprimentar o Dr. Marcelo Ascioli Toledo,
a Adriana Baiana, da usina, que juntos trabalharam e conquistaram melhorias na infraestrutura de Quatá. Eu acho que todos nós juntos contribuímos, né, para a população ganhar qualidade de vida, ganhar infraestrutura, e eu tenho certeza que nós vamos continuar, eu como deputado, ele como prefeito, eles como empresários, eles com gente preocupada com a qualidade de vida da região, vamos continuar trabalhando junto para a gente fazer um estado de São Paulo cada vez melhor. Hoje será comemorado o 10º aniversário do Sindicom, que é o sindicato das concessionárias do serviço de saneamento. E entre hoje e sábado vai haver o 3º Encontro Nacional das Águas, junto com os festejos do 10º aniversário do Sindicom. É fundamental, porque saneamento básico não é só qualidade de vida, é saúde, é expectativa melhor de vida, é menos mortalidade infantil. A gente tem, no saneamento básico, a gente pode dizer que a verdadeira cidadania, quem não tem acesso à água tratada e a esgoto tratado, não pode se considerar um cidadão de primeira classe. A gente precisa investir muito em saneamento básico. E o Brasil precisa parar, né, de subsidiar o preço da água, o preço do esgoto, em detrimento de mais investimento, porque hoje o que nós precisamos é atingir mais a população, mais gente ter direito à água tratada e a saneamento básico. Se a gente subsidia, o governo acaba não tendo dinheiro para fazer investimento, reinvestimento, que são fundamentais para que todos tenhamos saneamento básico. E o Sindicom é um parceiro, às vezes parceiro de empresas estatais e às vezes concessionário de serviços públicos que leva mais saneamento básico para a nossa população. Então é muito importante, parceiro para todas as instâncias de governo, seja estadual, municipal ou federal. Então a gente vai estar lá na comemoração do Sindicom, junto com o 3º Encontro das Águas. Muito obrigado, até a semana que vem.